Oi, gente, eu tô aqui para falar para vocês do planeta Plutão. Em astronomia, ele não é mais considerado planeta, mas em astrologia, sim, né? Que é um outro campo do saber. E aí, nós tivemos agora a entrada de Plutão no signo de Aquário, onde ficará até o ano de 2043. Muitos anos no mesmo signo. Nós temos apenas agora lá para o final do ano, no dia 2 de setembro, até o dia 19 de novembro, quando ele retorna a Capricórnio, que ele faz um movimento retrógrado, mas depois avança novamente por Aquário no dia 20 do 11 desse ano, de 2024. E aí fica até 2043. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi na época da Revolução Francesa, dos direitos, né, universais, enfim, universal do homem, né? E foi a época também que Urano, que é justamente regente de Aquário, ele foi descoberto. E agora, depois de tantos anos, ele retorna ao signo de Aquário. E aí, este planeta ele é considerado, assim como Urano e Netuno, Plutão é considerado um planeta de geração. Por quê? Porque ele rege toda aquela geração que ele passa do signo. Então ele tem um contexto muito mais coletivo de significados do que individualmente. Individualmente ele tende a trazer, né, as suas interpretações no mapa astrológico do nascimento, enfim, uh, por casa. O seu posicionamento por casa, a casa que ele está no seu mapa astral, é muito importante você avaliar. Né? Tende a ser uma casa, uma área assim bastante intensa, dada às transformações, a desafios, isso falando de uma maneira mais assim sucinta. E aí, ele entrando agora no signo de Aquário, Aquário é um signo que ele é do ar, é um signo ligado à comunicação, aos relacionamentos, ao coletivo. Também Aquário, ele é regido por Urano, e aí a gente entende que as comunicações, de um modo geral, tende a haver uma revolução muito grande. A gente já teve isso, né, com a entrada da internet, e a gente tende a ver muito mais mudanças nesse sentido, e tecnológicas também. E eu acredito em algum tipo de crise, porque Plutão ele sempre traz a necessidade de se extirpar, de se eliminar algum problema. E às vezes esse problema aparecendo, vindo à tona, né, ali incomodando para ser eliminado. E aí o Aquário ele lida com os ideais de igualdade, de fraternidade, de busca de equilíbrio nas relações, do respeito à individualidade. E aí isto muito bom falar com R no meio, hein? Isso tende a entrar muito mais assim num contexto de crise mesmo, né? Essas relações. E aí a gente traz também essa questão aí das inovações tecnológicas, tá? Ele entrou agora e fica aí até o comecinho de setembro, depois volta definitivamente no dia 20 de novembro e fica até 2043. Então, quer dizer, são muitos anos na influência deste planeta. A última passagem que ele teve anteriormente foi agora por 15 anos no signo de Capricórnio. E o Capricórnio, não estou falando da pessoa do Capricórnio, é uma influência de geração. A passagem dele por Capricórnio vai enfatizar bem essas questões aí dos governos, das autoridades, governos rígidos, e aí toda essa questão de desafios nesse sentido, né? Do plano material, do financeiro também, das grandes empresas, né? Porque o Capricórnio também, assim como o Plutão está ligado ao poder, né? Outra coisa que a gente pode analisar, você pode pegar o seu mapa astral e ver onde você tem aí Aquário. Você pode ter Aquário aí pegando bem no início de Aquário, porque um signo ele ocupa o espaço de 30 graus. Então, se você tem uma casa aí mais ou menos a 15 de Aquário, bem na metade do signo, e Plutão está entrando em Aquário agora, provavelmente ele ainda não está dando a sua influência sobre esta casa. Então, e sim na casa anterior.
Então é importante entender mais ou menos o grau aí que está o aquário no seu mapa também, para saber se é devidamente nessas casas. Por exemplo, eu falo, se você está em aquário, eu tenho aquário na casa 9, mas pode ser que essa casa 9 esteja começando no 15º grau. Então, eu acredito, um planeta, ele faz aí um aspecto numa casa, mais ou menos aí com 6 graus já. Por exemplo, Plutão 0 de aquário, aí sua casa 9 está a 6 de aquário. Plutão já está trazendo alguma influência para esta casa. Agora, os ângulos, que são as casas mais importantes, que é a primeira, a quarta, a sétima e a 10ª casa no mapa, aí a gente aumenta essa órbita, aumenta, né, esses graus aí de influência na casa, porque essas casas são muito importantes. Então, a gente já sente uma influência mais forte, mesmo que ele esteja num grau assim mais anterior do que a própria casa, tá? Mas vamos assim, se você puder localizar, ou se você depois quiser saber comigo, o Plutão, eu vou falar dele então transitando pelas casas. E aí ele em aquário transitando pela sua primeira casa, nós temos 12 casas, que são 12 setores. Para ficar bem claro, o que são as casas do mapa astral? Imagine essas casas como palcos. E os planetas são os atores e os signos são, a gente pode dizer, a roupagem desses atores. Né? Claro que juntamente aí com o significado do planeta. Mas a casa seria o espaço, o setor onde as energias do planeta e do signo se manifesta. Não é energia elétrica, tá, gente? Porque eu acho engraçado a gente falar isso. Energia. Não é. E sim o significado aí do planeta, tá bom? Bom, aí a gente tem, então, o trânsito, que a gente chama de trânsito. Então, se você tem o aquário, por exemplo, no ascendente, bem aí no início do ascendente até o 6º grau, provavelmente você já está começando, desculpe, até o 10º grau, porque o ascendente aí é uma área muito importante. Então, se ele já está 10 graus antes, já dá para sentir alguma coisa a mais. Claro que mais fortemente, quanto mais ele se aproxima do grau do ascendente, porque o planeta ele vai andando. Então, ele entrou em aquário, então ele fica 0 de aquário, depois 1, 2, 3, até o 29º grau, quando ele chega a 59 minutos e aí passa para o novo signo, tá bom? Mas vamos falar, se Plutão estiver em trânsito pelo o início do seu ascendente, que a gente chama de cúspide, ou pela casa 1, é um momento de transformação pessoal. Pode ser que você ainda se sinta muito preso, muito ligado a algumas situações nas quais você tenha que transformá-las, lidar com elas de formas diferentes. É importante, que aí já é uma outra colocação, ver esse Plutão transitando pela casa 1, que aspectos que ele faz nesse trânsito a outros planetas do seu mapa astrológico. Nós temos os planetas que são pessoais. Lembra que eu falei que Plutão ele é um planeta de geração, então ele não é um planeta pessoal, ele é um planeta transpessoal. Por quê? Porque ele vai avaliar, enfim, a sua influência é no coletivo. Mas se esse Plutão, por exemplo, está pegando ali um planeta pessoal seu, no caso que pode ser o Sol, a Lua e o Sol são considerados planetas em astrologia. Mercúrio, Vênus e Marte, que são os planetas pessoais, se ele estiver pegando um desses planetas, aí você vai sentir de forma mais personalizada. Por quê? Porque um Plutão em trânsito, em aspecto com o seu Sol, vai trazer uma tônica, com a Lua vai trazer uma outra, tá? Então é importante também, além da casa, avaliar se há aspectos também acontecendo. Mas ele passando pela casa 1, ele traz essas questões pessoais, de ter que transformar-se, mudar. É como se você tivesse, sabe a ave fênix que ressurge das próprias cinzas? É bem por aí. E num sentido pessoal você vai sentir. Né? A casa também que tiver o signo de Escorpião, porque Escorpião rege Plutão, também vai ser sentido aí na sua vida.
Então não só o trânsito dele pela casa que ele está, mas a casa que ele rege. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Plutão está em trânsito pela casa 1 da pessoa, que é a primeira, casa primeira, e ela tem o Escorpião lá na casa 10. Aí, esse Plutão, ele está trazendo a influência dele para a casa 1, mas para a casa 10 também, porque a casa 10, nós temos o signo de Escorpião lá. E a casa 10, basicamente, é a casa da carreira, é a casa da posição social, seria o cume da montanha, os seus objetivos, a sua carreira, aquilo que você quer alcançar, tá? Que tendem a serem transformados durante o período. Agora, se Plutão está passando pela sua casa 2, a casa 2 tem a ver com seus valores. Valores pessoais, né? Aquilo que você tem como valor para você, aquilo que você valoriza, mas também os seus recursos materiais, que tendem a passar por um momento de transição. Sempre a palavra transição aí, né? Transformação. Plutão ele pode trazer ganhos materiais durante esse período na casa 2, mas se a pessoa já estiver enfrentando uma crise ou se ela estiver envolvida com situações onde há uma tendência que a gente pode colocar assim, plutônica, a manipular os outros ou as situações, sabe aquelas de ganhar dinheiro por debaixo do pano, fazer umas maracutaia, aí é bem perigoso, porque o Plutão aí vai trazer a necessidade de mudar, tá? Sempre onde ele passa, ele vai mostrar onde a gente pode estar mais apegado, obcecado com alguma situação e a gente precisa reciclar aquilo, modificar, né? Você pode descobrir uma nova forma também de lidar com seus valores pessoais, de lidar com as suas finanças também, né? Às vezes você está passando por uma situação bem difícil, mas consegue se levantar, ressurgir, né? Também tem isso, mas é importante, como eu falei na primeira casa, isso vai valer para todas as casas, até para que eu não tenha que ficar repetindo. Tem que analisar os aspectos que ele faz aos outros planetas ao longo da sua carta aí de nascimento, tá? Se ele estiver passando pela sua casa 3, a casa 3 ela lida com as suas pessoas próximas. Quem são as suas pessoas próximas? Os seus vizinhos, as pessoas do seu relacionamento mais próximo, os seus irmãos, se você tiver. Lida com as pequenas comunicações, com as cartas, a sua mente, tá? As pequenas viagens, tudo isso tende a passar por um momento de transformação. Sua mente estará muito intensa, uma mente profunda e muito perceptiva, né? Para as coisas que às vezes não está muito na cara, mas você capta. Então é importante prestar atenção nessas intuições, tá? Pode ser que você passe por situações de transformações muito importantes no seu meio próximo, envolvendo os irmãos, envolvendo os vizinhos, envolvendo a maneira que você se comunica. Aí a gente tem Plutão também, quem está com ele passando pela casa 4. A casa 4, ela é a casa que ela diz respeito à sua base. Então, a sua base familiar, a sua família. Tem a ver também com aquilo que tem a ver com a sua vida privada. Então, é o seu lar, a sua residência, o seu lar mesmo, a sua vida privada. E aí, esse será um momento de grandes mudanças nesses setores, né? De grandes mudanças nesses setores. Pode ser que, de repente, você vivencie situações, ou já tenha vivenciado isso, situações em família de muito controle, ou você ser muito controlador, ou receber esse controle das pessoas, e aí o Plutão, nesse momento, ele vem aí para falar, e aí, meu, vamos trabalhar isso? Vamos transformar isso? E aí, o Plutão, ele é assim, se você não resolve aquela questão, ela fica ali incomodando, ela se intensifica, até que você resolva, é tudo ou nada, ou resolve ou resolve. Né? Ele traz essa questão. Vamos lá então para a casa 5. Se ele estiver passando pela sua casa 5, a casa 5 ela lida com os filhos,
para quem tem filhos, enfim, ou deseja ter também. A casa 5 tem a ver com a sua criatividade, a sua expressão dos seus sentimentos, tem a ver com as especulações, os riscos que você toma. Por exemplo, eu quero jogar, né? Joguei na loteria, não só loteria, mas os riscos, né? Os investimentos arriscados. A casa 5 também, ela lida também com a questão, como eu falei, dos filhos, principalmente o primeiro filho. Ela tem a ver com a criatividade e com os divertimentos, a forma que você procura se divertir e relaxar. Tá aí uma questão que eu ia falar, e a parte amorosa, assim como a casa 7. A casa 5 seria, sabe, as paqueras, os romancezinhos, esse tipo de coisa. Um Plutão, as coisas ficam mais intensas. Então pode ser que você encontre uma pessoa assim que você vai ter um trelelê, alguma coisa, uma ficada, ou começa a gostar, mas você vai se ver controlando ou sendo controlado por essa pessoa. Então traz, sabe, essas relações assim, bem de novelas, bem intensas, aqueles filmes assim, cheio de dramas muito fortes. Tem que tomar cuidado, porque pode acontecer isso. Assim como se ele estiver em trânsito nos relacionamentos pela casa 7, que eu já vou falar. E aí com os filhos, pode ser também um momento de transformação na maneira de lidar com os filhos. Alguma coisa mude drasticamente nesse relacionamento, alguma coisa precise ser investigado, pesquisado, para encontrar-se uma melhor forma de lidar com essas questões todas aí também que eu falei da casa 5. A casa 6. A casa 6 ela lida com a saúde, basicamente. Mas a gente não vai dar nenhum diagnóstico aqui, não. Quem dá diagnóstico é médico. Mas a casa 6 ela lida com a saúde, com o trabalho, com o dia a dia, com os pequenos animais domésticos, com o corpo. Né? E a casa 6 seria então a sua rotina. Com Plutão passando aí, você pode descobrir novas formas, maneiras de lidar com a sua saúde. Também é um período que, se você não vem se cuidando, o Plutão entra aí para te falar, não dá mais para adiar. E aí, você vai se cuidar? Ele lida com essas coisas. O Plutão ele pede a investigação melhor das situações, tá? Que você se aprofunde nelas. As relações de trabalho, porque a casa 6 indica isso, podem se tornar mais intensas. Pode ser que o ambiente profissional mude drasticamente, ou mesmo que você se decida a sair do trabalho atual, encontrar uma nova forma de lidar com a vida profissional. Tá? Bom, a casa 7 agora que a gente vai entrar, a casa 7 tem a ver com as relações que a gente estabelece, por exemplo, uma pessoa que eu saí do namorico da casa 5 e entrei já num relacionamento com ela. Então pode ser uma relação mais estável, não necessariamente estável que ela seja estável, mas no sentido do compromisso. Então um namoro, um casamento é regido aí pela casa 7, assim como as associações, de modo geral, estão ligadas à casa 7. Aos inimigos declarados também estão na casa 7, tá? E os processos na justiça. E aí a casa 7 com Plutão aí vai trazer todas essas questões à tona. Então, aquele processo na justiça, o Plutão vem para mudar as coisas. Por exemplo, às vezes tem alguma sujeira no processo, alguma coisa que está ali, vai aparecer. Né? Então, assim, traz esse componente. Nos relacionamentos, traz muita intensidade, mas uma tendência ao controle também. Pode ser que as relações elas passem por transformações muito intensas e muito profundas durante esse período. E aí você venha a se questionar se é necessário continuar ou não com o relacionamento. Gente, a casa 8 ela é regida exatamente por Plutão. A casa 8 ela lida com os bancos, o dinheiro que você deixa lá guardado no banco. Ela lida com questões ligadas à sua intimidade, à morte, aos tabus.
E é um período que vai mexer muito, mas muito com as tuas emoções mais profundas. Então pode ser que você vivencie transformações significativas, muito mesmo, durante esse período da sua vida, que venha mudar a sua vida para sempre, tá? Aí a gente tem o Plutão, então, na casa 9. A casa 9 lida com viagens distantes, com o ensino superior, com a sua filosofia de vida, o sentido que você busca para a tua vida, né? Então, tudo isso tende a passar por uma reciclagem, por uma transformação nas suas crenças, a sua fé, tá? E a casa 10? Casa 10 tem a ver com a carreira. A casa 10 tem a ver com os objetivos. E aí o Plutão ele vem para mudar também. A casa 11 lida com as suas amizades, lida com os seus projetos de futuro também. A casa 11 ela lida com os grupos que você frequenta. Então eles tendem a passar por transformações muito significativas, profundas. A gente tem então a casa 12. A casa 12 ela tem a ver com o inconsciente, com aquilo que a gente guarda do mundo lá fora e só nós sabemos, que a gente geralmente não conta para ninguém. E aí, isso também está muito ligado à casa 8, lembra da casa 4 também, que são casas mais privativas. Mas a casa 12, ela tem a ver com o nosso estado, nosso lado de recolhimento. E aí um Plutão de casa 12, ele vai mexer muito com as questões psicológicas, coisas que você traz dentro de você e que vão necessitar de forma muito intensa e necessária serem mudadas, transformadas. E aí entra um conselho até para que se faça uma análise, uma psicoterapia, um tipo de terapia para ajudá-lo neste processo. Outra coisa que eu quero colocar, vou falar de algumas coisas que você pode ter de Plutão no seu mapa astrológico. Então, por exemplo, aí eu já não estou falando do trânsito dele em Aquário, tá? Que está acontecendo aí, que vai ficar até 2043. Eu estou falando do seu mapa astral. Então, se você conhece um pouco o seu mapa astral, ou mesmo você pode puxar ele na internet e dependendo do site, ele vai dar os posicionamentos dos planetas até de forma escrita. Aí você vai encontrar lá Plutão em aspecto com Vênus, ou pode estar descrito de uma forma contrária, que não tem que ir a mesma coisa. Vênus em aspecto com Plutão, né? Vênus em conjunção com Plutão. O que é a conjunção? É a aproximação entre os dois planetas. Aí a gente tem a quadratura, que é um quadrado entre esses dois planetas. A gente tem um trígono, que lembra o quê? A ideia do triângulo, que é um aspecto favorável. Então, a gente tem também o quincúncio, que é um aspecto aí também que já evidencia aí uma tensão. Mas eu vou falar também de um outro aspecto que é o sextil. O sextil também ele é um aspecto de oportunidade, um aspecto favorável. Então, eu vou colocar de forma assim, se você tem o Plutão em aspecto com o Sol, com a Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte. E aí eu vou colocar os aspectos harmônicos que você possa ter ou desarmônico. Então vamos lá, se você entende um pouco de astrologia, já conhece um pouco o seu mapa astral, ou se você não conhece, faz ele, né? Você pode, como eu coloquei, fazê-lo na internet, ver como é que está, ou se você quiser realmente uma análise do seu mapa, você também pode encomendar para mim. Então vamos lá, se você tem o Plutão no seu mapa de nascimento, é claro que é importante olhar a casa que ele está, assim como o Sol também, onde está no seu mapa, porque isso vai trazer outras conotações, outras interpretações. Mas, aí eu vou falar, gente, em linhas gerais, tá? O que eu vou colocar aqui daqui para frente agora. Mas em linhas gerais, um Sol em bom aspecto a Plutão, Plutão então ele está trazendo aí a sua influência no Sol. Em aspectos fluentes, como os trígonos e os sextis, a gente entende que essa pessoa ela tende a ser uma pessoa muito intensa, muito transformadora, uma pessoa capaz, né, de trabalhar arduamente pelo que quer, porque existe muita intensidade, muita vontade em sua personalidade. É uma pessoa magnética,
porque o Sol ele já traz a ideia do magnetismo, né, na astrologia, porque tanto que rege Leão. E a gente tem ele aí com Plutão, Plutão ele vai trazer essas características de magnetismo, de profundidade e de capacidade dessa pessoa de analisar as situações ao seu redor e tirar proveito delas. Não no sentido de se aproveitar no sentido negativo, mas no sentido de crescer, de se transformar ao longo da vida. É claro que aí os aspectos tensos, que aí a gente vai falar das quadraturas, oposições também, né? As oposições entre os planetas. Aí a gente pode entender que os aspectos desarmônicos a Plutão, essa pessoa, o Sol quadrando Plutão, por exemplo, ou os aspectos, enfim, os outros como a oposição, aí a gente entende que há um aspecto em que há uma tendência da pessoa existir uma certa tensão em relação a essas questões de Plutão e do Sol. Plutão ele lida com poder, o Sol também. Então pode ser uma pessoa que ela tem essa necessidade do poder, né? Mas aí esse poder ele lida com controle. Então você pode ser uma pessoa que tem uma necessidade de transformação, de mudança muito grande, só que você tende a não ter muita paciência para lidar com essas questões. E aí pode ser que você seja uma pessoa que você passe a não relaxar porque você quer manter o controle sobre as situações. Isso de uma maneira básica, falando desses aspectos. O Sol também ele lida com a figura paterna, né, em astrologia, e aí, com esse aspecto tenso, a gente pode indicar, por vezes, algumas tensões, algumas dificuldades, transformações difíceis na relação com o pai. Agora, se a Lua está fazendo aspecto a Plutão, os aspectos fluentes indicam uma profunda e intensa lado emocional dessa pessoa. Você é uma pessoa que se conecta profundamente àquilo que você, né, que a Lua traz isso, essa coisa de envolver, de acolher. Então você é uma pessoa que emocionalmente não só tem uma capacidade de mudar suas emoções, de reciclar suas emoções, né, e de oferecer apoio e suporte aos outros, como também uma intensa facilidade de nutrição, de perceber o que os outros necessitam, tá? De uma maneira mais aprofundada. Agora, você estabelece, né, sentimentos profundos com as situações. E aí, se esse aspecto está tenso, a gente pode entender que essas emoções elas podem ser dramáticas, drásticas, pode trazer algumas dificuldades em lidar com essas emoções, ou situações nas quais você tenha passado em que te causaram um profundo ressentimento emocional, né? Situações bem difíceis a serem trabalhadas. E isso, claro que é possível ser trabalhado, nada é a ferro e fogo, tá, gente? E aí a gente tem os aspectos de Plutão a Mercúrio. Mercúrio ele lida com a mente, então uma mente profunda, investigativa, facilidade para ser assim até um tanto detetive, para trabalhar com pesquisa, para ir fundo nas coisas, para se interessar pelo oculto, por psicologia, assuntos plutonianos, né? Algum desses assuntos. E aí a gente também entra eu falei dos aspectos fluentes a Mercúrio agora, tá? Já os aspectos difíceis a Mercúrio, a gente pode entender que essa mente pode ter uma dificuldade muito grande para lidar, né, com situações difíceis, situações pesadas. Pode ser que a sua mente, ao perceber situações muito profundas e muito difíceis, isso te cause uma profunda, como é que eu posso colocar? Uma profunda necessidade de ir mais além. Aí quando vê a sua mente está muito focada numa coisa e não consegue se desligar daquilo e aquilo vai... Então é importante encontrar um equilíbrio na sua mente, que vai intensamente nas coisas,
mas que precisa aí de um equilíbrio. Se Vênus faz aspecto a Plutão, aí a gente entende que a sua vida financeira e os seus relacionamentos tendem a passar por grandes transformações, tanto nos aspectos fáceis quanto nos aspectos difíceis. O que a gente pode perceber é que nos aspectos difíceis, aí é importante trabalhar as escolhas que você faz na vida material e afetiva, tá? Para que você evite cair em situações onde você se veja, por exemplo, aquele relacionamento que a pessoa te controla, quando você vê, você controla demais a pessoa. Porque uma coisa que eu percebo, né, gente, nos relacionamentos, isso é com todo mundo. As pessoas têm uma necessidade de querer mudar o outro, ou moldar o outro aquilo que ela espera para que ela seja feliz. Ah, então eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa assada. E aí, quando se apaixona por uma pessoa, procura se mudar o outro. E muitas vezes não é possível mudar o outro. O que o um e o outro, quando está muito afim de se ajudarem, eles podem melhorar alguns aspectos das personalidades para que se encaixem melhor. Mas muitas vezes isso não é possível. É onde acontecem as tensões. E muitas vezes as pessoas vão insistindo até o fim, vão insistindo porque elas acham que vão dar um jeito, né? E aí, às vezes não tem jeito. Às vezes é importante mudar, reciclar. Bom, gente, agora vamos falar de Plutão em aspecto com Marte. Marte é o planeta da ação, é o planeta do vigor, é o planeta que traz o ímpeto, né, da ação no mapa astrológico. E aí, em aspecto com Plutão, a gente pode dizer, os aspectos harmônicos, que essa pessoa é uma pessoa extremamente assim, decidida, no sentido de que se ela pegar uma atividade ou alguma coisa para fazer, ela é uma pessoa incansável. Porque, por exemplo, Marte em trígono com Plutão. Eu vou entender que essa pessoa ela usa as características marcianas e a intensidade e a transformação de Plutão para justamente agir e fazer essas transformações. Então, é uma pessoa que tem essa grande força aí de intensidade, de vontade, de liderança até, de política, né? Agora, se há um aspecto tenso a Plutão de Marte, Plutão, aí essa pessoa ela tende a ser muito tensa e precisa encontrar formas, maneiras de liberar essa tensão e essa agressividade até interna. Ela precisa ser bem trabalhada, tá? Então, se você quiser fazer seu mapa astral, ou mesmo se ficou alguma dúvida aí sobre essa live, pode mandar aí embaixo que, se for possível, eu esclareço. Falo possível porque às vezes você pode perguntar alguma coisa que não esteja ao meu alcance, que às vezes pode acontecer, tá? Mas se você quiser fazer seu mapa astral, você me procure, que aí eu vou olhar onde você tem aí Plutão e todos os outros planetas no seu mapa astral e a gente vai poder conversar melhor, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.